Meus queridos e maravilhosos alunos, estou de volta agora com mais uma aula, meus queridos. Agora é de direito, legislação social e trabalhista. Vamos dar continuidade à nossa... É uma disciplina que o professor Gilvan Duarte ama demais, demais, demais. É uma disciplina maravilhosa, importante demais para nós. E principalmente quando a gente vai trabalhar aí as espécies tributárias, meus amados alunos. Olha só as espécies tributárias. A aula anterior, meu querido Marcos Silva, na próxima semana, como nós vamos ter duas aulas, quarta e quinta, normal, graças a Deus, nada de feriado, nós vamos ter nossa aula direitinha, com tranquilidade. Aí eu tiro a sua dúvida, caso você ainda tiveres uma dúvida em relação a essa disciplina anterior. O que nós vamos ver aqui, meu querido diretor? O que nós vamos ver? Nós vamos focar aqui. O que nós vamos ver? Qual é o nosso objetivo, certo? De aprendizagem, de conhecimento. Meus queridos e maravilhosos alunos. Qual é o assunto? O objeto de conhecimento, espécies tributárias. Nós já vimos que a nossa legislação tributária, ela é importante demais porque ela pode ser tripartite ou quadripartite, ou pentapartite, desculpa, é penta, porque são 5 formas. O governo, gente, ele tem 2 formas de arrecadar dinheiro. Governo federal, estadual, municipal, ele tem 2 formas. E uma das formas de arrecadar dinheiro, meu querido Marcos, para pagar a infraestrutura de uma escola, um asfalto, para pagar os funcionários públicos, para pagar os médicos, para comprar o equipamento de hospital, ele precisa de receita. E as receitas do Brasil, certo? A receita, aqui de acordo com a nossa legislação, a receita, ela se divide em originária e ela pode ser derivada. Professor, a originária, o próprio estado, o município, então, o que nós podemos, professora Flávia Vieira de Souza Duarte, linda, maravilhosa, o que nós entendemos? A receita, certo? Originária e a receita derivada para cobrir as despesas, certo? Que o Estado tem, certo? Então, nós temos as receitas. Então, se eu tenho uma receita originária, que o próprio Estado pega, por exemplo, o Estado ou o governo federal, ele tem um determinado imóvel e coloca para alugar. Multas, né? Alguma coisa do tipo. Por exemplo, taxas, isso já é derivativo. Os tributos é um exemplo de receita derivada, que ele impõe. É algo imposto a todo brasileiro. Pagar impostos. Professor, mas existem uma lei dentro do direito tributário, existem alguns princípios que regem o direito tributário? Existe. Eu até falei na aula passada, mas eu não cheguei a concluir, que não deu tempo. Que o princípio da legalidade, o princípio da irretroatividade, o princípio da vetação do fisco, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade nonagesimal, o princípio da imunidade. Como assim, professor? Eu tenho por exemplo, o Isna, ele de repente vira pastor ou um padre. Ele coloca uma igreja, a igreja arrecada o dízimo, não é isso, gente? Eu não lembro, é o dízimo, né? A oferta. Eu preciso
Eu preciso declarar os tempos de qualquer culto, gente. Entidades de assistência social, de educação, livro, periódico, relativo, papel, eles são imunes aos tributos. Então, as entidades de assistência social não pagam. O templo de qualquer culto não paga. Então, o Isnamba recebeu lá dos seus fiéis para poder manter a igreja. Ele tem imunidade. Então, existe algumas exceções que existe a chamada limitação de poder tributar. Então, isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Certo? Então, professor, o que seria o princípio da legalidade? Está previsto onde? No artigo 50, inciso 1 da Constituição Federal. Deu para entender, meus queridos? De que forma nós temos essa visão? A importância de ter essa visão? Tranquilo? Conseguiram compreender e entender? Então, vocês têm que ter essa percepção. Então, o artigo 150 fala do princípio da legalidade previsto dentro do direito tributário. Como assim, professor? Gente, legalidade quer dizer que o legislador, o nosso gestor, ele não pode sair tributando todo mundo, criando tributos. Tem que ser tudo previsto em lei. Tem que ser tudo à base de cálculo, as alíquotas, o sujeito ativo, caso seja diverso da pessoa jurídica tributante, ou seja, o agente que está sendo cobrado o imposto, ele tem que ser cobrado porque está previsto em lei. Tudo que for modificado tem que estar previsto em lei. Todas as atualizações tem que estar previsto em lei. Professor, nós só temos uma observação contra esse princípio da legalidade, é que existe uma flexibilização de alguns tributos que podem ser alterados sem muita dificuldade. Porque quando eu quero exigir aumentar o tributo sem ser por lei, é proibido. Porém, nós temos umas exceções que acontecem com o governo federal para incentivar a economia. Então, o Poder Executivo Federal, ele pode diminuir ou suspender o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ele pode, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele pode reduzir o IPI para poder incentivar a compra de produtos importados. Ele pode reduzir a alíquota do imposto de exportação para incentivar as exportações. Entendeu? Então, gente, para incentivar o poder de compra. Então, esses quatro, imposto de importação, de exportação, de imposto sobre produtos industrializados. Não sei se vocês já ouviram aquela propaganda. O IPI reduzido. IPI reduzido. O governo, ele coloca isso aí para poder incentivar a compra. Por exemplo, IPI reduzido para produtos de linha branca, fogões, eletrodomésticos. Eu me lembro que teve uma época, eu não sei em qual governo, que houve um incentivo do IPI reduzido para fogão, geladeira. Foi maravilha, gente. Foi uma maravilha. Eu simplesmente gostei porque tu for comprar um carro, gente, tem IPI. Tu for comprar um eletrodoméstico, tem IPI. Porque a maioria dos produtos nossos são industrializados. Então, imposto sobre produtos industrializados.
Aí para me incentivar a compra de um carro, de um fogão, de uma geladeira, gente, casou. Por exemplo, eu e a Flávia Vieira de Souza casamos. Primeira coisa que nós vamos comprar, primeira coisa, é a geladeira. E é o produto mais caro de todos. Não é nem cama, não é nem TV, não é. Geralmente, que se torna mais caro, é essa questão da geladeira. Então, com IPI reduzido, incentiva as pessoas a comprarem. Ah, professor, verdade. Incentiva mesmo. Por isso que eu falo para vocês. Existem essa questão do IPI reduzido. Certo, meus queridos? Quem que pode fazer isso? Como eu falo para vocês. De acordo com a lei, não se pode aumentar e nem exigir, se nem por força de lei. Só que existe a observação. Agora, o princípio da irretroatividade, professor. Não se cobra tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei em que houver instituído ou aumentado. Por exemplo, vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho uma linha do tempo. Aqui nós temos 2022. Aqui nós temos 2021. Temos duas linhas de tempo. Presta atenção. Nós estamos em 2021 e 2022. No início, em relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência de uma lei. Certo? No dia 2021 para 2022, criou-se uma lei. Criou-se uma lei. Aí a lei ela não vai retroagir para fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Houve um aumento da alíquota, que é a porcentagem, de 15 passou para 20. Só que isso em 2021 era 15. Em 2022 é 20%. Só que eu não paguei essa dívida aqui, ó, em 2021 de 15%. Quando foi em 2022, eu ia pagar ela. Chegou lá e disse, não, cara, agora a alíquota é 20%. Tá atualizado esse tributo aí. Como tu não pagou, tu vai pagar 20% mais a multa. A lei não retroage para essas questões. Ela não retroage. Você vai pagar o anterior. Por isso que é chamado de irretroatividade. Não se cobra tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei, que foi aumentado. Então não retroage. Você vai pagar o valor que você tem. Por isso que eu coloquei em negrito. Ó. Só existem duas situações que pode retroagir. Quando for meramente interpretativo, desde que não resulte em aumento do valor pago. Quando for lei sancionada que infrinja penalidade menor ou extinga do que o anterior, atingirá os fatores anteriores ainda sem trânsito de julgado. Como assim? Como assim, professor? Essa aí eu não entendi. Quando a lei for sancionada que inflige penalidade menor ou extinga do que o anterior, atingirá fatos anteriores. Então, por exemplo, você lança, certo, um tributo em 2022. Só que o fato gerador ocorreu em 2021. Qual é o fato gerador? O IPVA, um exemplo. Qual é o fato gerador para gerar um IPVA? Comprar de um carro. Compra de um carro, é um fato gerador. Eu comprei em 2021. O tributo vai pagar o atual de 2022 ou de 2021? De 2021. Que você não pagou. Você vai pagar o valor antigo. Certo? Isso é em retroatividade. Então, o princípio da irretroatividade, ele é importante para o nosso entendimento. Então, a irretroatividade
é a qualidade no direito do que não tem efeito retroativo. Então, a lei não pode retroagir para atingir fatos consumados, para desfavorecer o legislador. Certo? Isso é importante para vocês. Então, a lei não retroage para te prejudicar. Ou seja, gente, a irretroatividade é o princípio de que as leis e atos são editados para que passam a valer para o futuro, a partir da data da publicação. Exatamente. Não em 2021, só no ano que vem. Exatamente, professora. Muito obrigado. Essa irretroatividade é isso. As leis são editadas só para valer em 2023. Ah, eu coloquei uma lei daqui a 90 dias. Só no próximo ano que vai começar a valer. Vedação ao confisco. Previsto no artigo 150 do inciso 4. Lembrando que eu estou trabalhando em cima da nossa Constituição Federal. Tributo não pode ser criado para tomar patrimônio do contribuinte. Vedação, patrimônio, beleza, eu tenho uma casa, professora Lidiane. Sim, muito bem. Existem exceções. Existem exceções. Eu realmente gostei de ver. Existem exceções. Então, o princípio da retroatividade, da irretroatividade, existe da retroatividade. Isso nós vamos ver já. Tem brechas. Toda nossa lei tem brechas. O que eu quero, no momento, é que vocês entendam o que a professora escreveu aí, o que é esse princípio, que vai ser cobrado de vocês, nos cursos técnicos, apenas o conceito. Conceito. Não vai ser algo muito complexo, vai ser mais a questão dos conceitos, certo? Aí em retroatividade, aí nós temos aí os conceitos, tá, meus amores? Só os conceitos em si, para vocês conseguirem entender. O tributo não pode ser criado para tomar o patrimônio do contribuinte, pois há limitações da tributação. Tributação. Não há uma alíquota máxima padrão que define o que é o confisco. Permanece no campo de interpretação, é algo subjetivo, beleza. Só que nós temos que tomar um cuidado com a exceção, como a própria professora Lidiane colocou. Se a professora Lidiane ela tem um bem, ela tem um patrimônio. Ela tem um patrimônio A, ela tem a casa onde ela mora. Casa. E ela tem mais 3 casas de aluguéis. Porque ela fez um investimento. Certo? Ela tem mais 3 casas de aluguel. Aí, ela de repente está ganhando muito dinheiro e começa a sonegar o governo e começa a dever por 50 mil reais. 50 mil. A dívida ativa dela é 50 mil conto. O que o governo faz? Existe o confisco. Só que o governo ele pode muito bem chegar para ela e dizer, olha, eu vejo que na hora que você declara, mesmo você sonegando, você tem 4 bens. Um que é seu patrimônio, porque eu digo aqui que há limites na tributação, há limites. E um dos limites é esse, eu não vou confiscar a sua casa própria, onde você mora, mas o que você aluga, que ganha renda, nós vamos confiscar até você pagar a sua dívida, ou você paga através delas. E tem uma casa aí que vale 50 mil. Então você vai ter, nós vamos vender e transformar em dinheiro. Pode acontecer. É raro, mas acontece. Confiscar. Certo? Pode. Sem problema nenhum. Você deve, paga. Beleza, professor. Capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, de acordo com o artigo 145 da Constituição Federal, determina que os tributos serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Usar um centro de justiça, de equidade, de igualdade.
A alíquota, ela é progressiva nos casos em que a Constituição permite. É uma forma de materializar esse princípio. Diminuir um exemplo progressivo é quando tu vai investir na bolsa de valores, algo do tipo. Lá tem dizendo, olha, se você resgatar teu dinheiro agora, o imposto de renda vai ser 25. Mas se tu deixar por um bom tempo, a gente diminui essa alíquota, a gente diminui essa porcentagem. A gente diminui. Aí tu vai sair ganhando. Ah, professor, então o imposto sobre renda, ela pode ser progressiva? Pode. Pode sim. Certo? Pode ser progressivo. Ou seja, diminuir com o tempo. Então, ela pode ser progressivo. Diminuir não, é aumentar, tá, gente? É regressivo e progressivo. Ela pode aumentar de acordo com a renda, tá? Corrigindo. O imposto de renda ela pode ser regressivo, diminuir, ou progressivo. Vai depender. Progressivo, um exemplo da tabela do imposto, o imposto de renda. Olha, professora, tabela de imposto de renda, isso. Por exemplo, se vocês ganham até R$ 2.826,65, eu vou pagar só 7,5 na minha alíquota. Agora, se eu ganho assim, se eu ganho 8 mil, hipoteticamente, amém. Eu vou pagar 27,5. Ó, como é progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga. Isso é progressivo. É uma forma de materializar esse princípio, ser justo. É o princípio da capacidade contributiva. O que quer dizer isso? Quanto mais você ganha, mais você paga. É justo, de acordo com a Constituição Federal, artigo 145. Os tributos são graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Capacidade econômica do contribuinte. Ah, professor. Bacana. Não sabia disso. É boa ter essa visão. Muito bom ter essa visão. Certo? Bom demais ter essa visão. Não sabia. É isso que eu estou mostrando para vocês. Essa visão é de suma, hiper, mega importante. Para nosso entendimento. Nosso entendimento. De uma maneira simplória. Conseguiram entender esse princípio, meus amores? Princípio da legalidade, o princípio da irretroatividade, o princípio do não confisco, da capacidade contributiva. Cada um desses aí tem suas características diferentes. Tranquilo? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês? Então, gente, são pontos que nós precisamos entender. Trabalhar esse entendimento. Tá, meus amores? Tranquilo? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Esses princípios costumam ser cobrados. Pois pronto, pessoal. Capacidade contributiva, eu entendi. Essa capacidade contributiva, acabei entendendo. De uma maneira bem simplória. Vamos lá. Anterioridade, professor. Anterioridade. Ah, esse é o princípio da anterioridade. Beleza. Agora, professor, esse princípio da anterioridade
ele é de suma importância. Ele faz com que nós possamos entender o que é esse princípio de uma maneira simplória. Vamos lá. Não se pode exigir tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Ele é parecido com a irretroatividade. Por exemplo, em 2022 foi lançado um novo tributo. Um tributo. Ah, foi, professor? Foi. Foi lançado um novo tributo. Só que esse tributo que foi lançado este ano, ele não pode exigir só no próximo. O contribuinte não pode ser surpreendido com 2 tributos. Porém, há também, como a professora Lidiane frisou, há também brechas, exceções. Pode acontecer empréstimos compulsórios devido à guerra, calamidade pública, o imposto de importação, o imposto sobre exportação, produto industrializado, imposto extraordinário, contribuição para a Seguridade Social. Pode acontecer esse tipo de imposto. Aí você fica, caraca, professor, eu não sabia que poderia acontecer esse tipo de situação, sim. Situação. Então, meus amores, de suma, hiper, mega importância, vocês entenderem essa situação que poderá acontecer. O princípio da anterioridade. Então, o princípio da anterioridade significa dizer que eu não posso cobrar tributos 2 vezes no mesmo ano. Porque houve o aumento, eu vou cobrar tanto o preço velho como o aumento. Não pode. Dúvidas? Tranquilo? Vocês conseguiram entender? Pois é, gente. Tá aí. Esses são os principais pontos que eu estou trazendo aí para vocês. Princípio da anterioridade. Professor, o princípio da anterioridade nonagesimal. Noventena. Ele complementa a lá de cima. Por exemplo, não se pode cobrar tributos antes de ter corrido 90 dias da data em que haja sido publicado a lei ou institui ou aumentou. Por exemplo, eu aumentei ou reduzi o IPI. Eu aumentei ou instituí o IPI. Tem que passar 90 dias na data da alteração, sem prejuízo. Entendeu? Só que existem exceções de novo. É a mesma de cima. Em caso de guerra, não tem esse negócio de prazo de 90 dias. Não tem um prazo da anterioridade. É cobrado e pronto. Porque estamos em calamidade pública. Imunidade de impostos. Outro ponto. Existem exceções, existem instituições que não pagam tributos. Tipo de impostos de acordo com o artigo 150. Se você abrir o artigo 150 da Constituição Federal, você vai entender, ó, recíproca. O município não cobra impostos de órgãos públicos estaduais e municipais. Ah, quer dizer que o município vai cobrar do estado, o estado vai cobrar do município e a União, o governo federal vai cobrar os impostos do município de São José do Piauí. Todos os municípios. Não pode, gente. Não pode cobrar entre si impostos. Templos, igrejas, não pode também.
Patrimônio, renda e serviço de partidos políticos, não pode. Sindicatos dos trabalhadores, não pode. Entidades de assistência social, não pode. Educação sem fins lucrativos. Vocês estão vendo aí? Não pode. Então, meus queridos alunos, são pontos cruciais. Livro, professor, pode? Não pode. Periódico ou de respectivo papel, livros, revistas. Música em áudio ou em vídeo produzido no Brasil de autoria ou interpretação dos brasileiros, lembram, com suporte físico e digital também não pode ser cobrado tributos. Conseguiu entender, pessoal? Então, existem imunidades de impostos, que pessoas que, entidades, órgãos que não pagam, muita gente paga sem saber. Muita gente. Deu para entender, meus amados? E outra vantagem, falando aqui em unidade, toda empresa ela consegue reduzir seus impostos, seus tributos. Quando ela faz uma ação social, todas elas. Quando ela doa dinheiro, todas essas empresas elas têm a sua imunidade ou perdão das suas dívidas. Se, por exemplo, entrasse o meu amigo aqui, Isnaba, para a presidência da República aqui do Brasil, ele poderia impor, né, os impostos para o professor não pagar, né? Ele dizia, não, a partir de hoje o professor não vai pagar impostos. Só que a renda que vai faltar da contribuição dos professores, ele percebe que sustenta quase todo o Estado. Conseguiram entender? E a imunidade. Professor, observações. A imunidade, gente, atinge apenas os impostos. Outro detalhe. Taxas e contribuições não pode? Não. Não pode haver isenção. Ah, então a igreja ela pode pagar taxas de iluminação pública, a COSIP, uma igreja católica, pode, deve, porque é o que eu falo para vocês. A única área que tem imunidade são apenas os impostos. Qualquer subsídio ou isenção, redução na base de cálculo, concessão de crédito, anistia, remissão relativa aos impostos, taxas e contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual, municipal, que regula exclusivamente as matérias acima, correspondente ao tributo de contribuição sem um disposto artigo. Certo, gente? Então, tá aí. Professor, quer dizer que essas listas de algumas entidades que têm imunidade, né, em relação aos impostos, só é imunidade aos impostos, nem em relação às taxas, contribuições, não. Se caso quiserem dar uma anistia, ou seja, uma extinção daquele tipo de tributo, imposto, não, aí tem que ter uma lei específica. Vetações relevantes. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado. Por exemplo, a União, o governo federal, ela dá isenção para um determinado Estado, certo? Deixando as outras 26 Estados federativos. Isso é errado. Não pode, gente. É vedado. Quando eu boto vedado é porque é proibido. Anote lá em cima. Vedado é a mesma coisa de proibido. Deu para compreender, meus amados, essa questão? Tributar renda das obrigações da dívida pública dos estados, Distrito Federal, como eu havia falado para vocês.
O governo federal ele não pode cobrar tributos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se achar superior, não existe essa hierarquia. Tranquilo? A União não pode instituir isenções de tributos de competência dos estados. Por exemplo, o governo federal chega aqui no estado do Piauí e diz assim, ó, a partir de hoje ninguém vai pagar ICMS aqui no estado do Piauí. Não pode acontecer isso. Não pode. É vedado a União fazer isso. É vedado. Não pode fazer isso. Tá, meus queridos? É o que eu estou mostrando para vocês. Não pode. De maneira alguma. Então, o artigo 152 é vedado aos estados do Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência ou destino. É vedado os Então, meus queridos, ó, é vedado os estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecer diferença tributária entre os bens e serviços de qualquer natureza. Então, gente, não tem que ter diferença, certo? Professor, então, resumindo o que nós vimos aqui, aqui é o resumo, tá, meus amores? Ó, se você teve dúvida, eu fiz um resumo para vocês aqui, ó. O que é o princípio da anterioridade? Nenhum tributo pode ser exigido no mesmo exercício financeiro que haja sido publicado em lei. O que é o princípio da legalidade? Para que o tributo seja exigido, é necessário estar expresso na lei. O princípio da igualdade tributária. Todos são iguais perante a lei. Para os efeitos dessa tributação, não podendo haver exceção entre o que esteja na mesma situação. Capacidade contributiva, espécie de justiça fiscal, que tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Essa que é a percepção da capacidade contributiva. Uniformidade. Os tributos da União devem ser aplicados da mesma forma em todo o território nacional. Liberdade de tráfego. Veda a limitação de tráfego de bens e serviços por intermédio de tributos estaduais. Vedação do confisco. Limite material ao poder de legislar sobre a tributação. Limite material, ou seja, eu não posso confiscar um bem, um patrimônio de uma pessoa, de uma casa. A pessoa está devendo, por exemplo, o Isnaba estiver devendo R$1 milhão para o governo federal, mas ele não tem, ele só tem a casa dele própria. Que essa casa dele, que é uma mansão, é avaliada em R$1 milhão. Eles podem chegar e confiscar a casa dele, sendo que é o único patrimônio que ele tem? Não. Por isso que é chamada de vedação do confisco. Para vocês conseguirem compreender e entender o que eu estou colocando aqui para vocês. Tá, meus queridos? De uma forma bem simplória, para que a gente não tenha dúvida. Deu para entender, meus amados? Ou não? Isso que eu estou colocando aqui para vocês
é de suma hiper mega importância, certo? Para vocês não esquecerem na hora de interpretar. Conseguiram entender? Então, meus queridos, esse é o resumo. Princípios de direito tributário. Professor, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês um livro de direito tributário, certo? Um livro atual, certo? De 2020, eu vou procurar essa semana. Um livro atual de 2020 para enviar para o grupo, tá? Para enviar para o grupo, para ficar mais fácil, certo, meus amores? Para ficar mais fácil para vocês, caso vocês queiram dar uma lida, certo? Dar uma lida, uma revisada no assunto, de maneira bem simplória. Deu para entender, meus amados? Coisas muito importantes dentro deste assunto, certo? Preciso que vocês entendam, pratiquem e compreendam. Tá, meus amores? Tranquilo? O que eu trouxe aqui para vocês. Aí tem aqui o outro resumo, que é só para vocês fazerem a leitura, toda a leitura, de maneira mais resumida ainda. Eu quero que vocês, né, quando vocês tiverem esse slide, vocês derem uma olhada nesse outro resumo. É sensacional esse resumo que eu trouxe aí para vocês, tá bom, pessoal? Então, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto sobre questão de direito tributário, tá bom, meus queridos? Se tiverem dúvida, anotem e perguntem, tá? Para que a gente possa progredir neste assunto. Não sai daí que a gente volta já já com muito mais.